Hey, bem-vindos a mais um episódio de Shutdown, o vosso podcast sobre tecnologia e negócios em português. Desta vez saí um bocadinho mais tarde, vou testar gravar em dias diferentes, até fechar um dia de saída. Isto porque agora no verão provavelmente faz mais sentido sair mais para o início da semana, ou seja, não sair na quarta-feira, em termos de schedule e timings de gravação. E depois, eu tenho... Para quem, não sei se a malta deve saber, mas eu tenho outro podcast que sai às segundas e para agora no verão, e portanto se calhar faz sentido ocupar esse espaço da segunda-feira e assim arranca a semana logo com as notícias. Mas pronto, ainda estou a testar esse, ainda estou a tentar perceber qual é que é a melhor maneira de olhar aqui para os dados, ver quando é que a malta ouve mais podcasts para tentar maximizar esta decisão. Neste episódio temos 3 temas, portanto vai ser uma coisa assim um bocadinho mais curta. Temos o novo serviço de táxis da Tesla, que já foi lançado, como é que está a correr. Uma coisa que eu não disse no episódio e que me estou a lembrar agora, há uma lista, há um Reddit, um post no Reddit aliás, com uma lista de clipes, de vídeos e de reports das coisas que têm corrido mal. Eu vou deixar aí para vocês verem, portanto, ou o carro para, ou o carro trava a fundo porque qualquer coisa, vou deixar aí para vocês verem. Portanto, Robotaxi, um caso da Anthropic e outro caso também judicial sobre a I.O., a empresa do Johnny Ive e do Sam Altman para construir hardware para AI. Isso são basicamente estes os temas. E portanto vamos já para o episódio para não perder mais tempo. Se têm ouvido, têm gostado, partilhem com alguém, é a maneira mais fácil de me ajudar a crescer. Não se esqueçam de subscrever, deixar as estrelinhas e deixar algum comentário se houver algum tema que vocês achem interessante, ou se não concordam, se têm uma opinião diferente. E é isso, vamos para o episódio. Lembram-se só umas semanas em que o Sam Altman e o Johnny Ive criaram uma joint venture que se chamava I.O. para criar hardware para os modelos da AI, portanto para os agentes da AI. Se forem procurar informação sobre isso, provavelmente não vão encontrar no site da OpenAI, ou seja, tudo o que diz respeito a essa empresa, entre aspas, que eles formaram, em que a OpenAI investiu 6,5 bilhões ou $1.000 milhões na Lovefrom, que é a empresa de design do Johnny Ive. Tudo o que dizia respeito à I.O. desapareceu. Isto porquê? Porque há uma empresa que se chama I.O., eu não sei se é assim que se lê, mas escreve-se I-Y-O, e portanto não é só I-O, fundada por um senhor chamado Jason Rugolo, e que basicamente faz hardware para AI. E este Jason Rugolo, antes da questão da I.O. ser lançada, portanto em março de 2025, falou com o Sam Altman, enviou-lhe uns e-mails, e o que eu estou a contar foi postado pelo Sam Altman. Enviou-lhe uns e-mails a perguntar se a OpenAI e o Sam Altman não queriam investir na empresa dele, que se chamava I.O., e fazia AI meets audio hardware. Basicamente aquilo são uns auriculares, tipo uns AirPods, mas maiores, e que dá para falar e tem uma série de capacidades que são enhanced by AI, como por exemplo live translation, como por exemplo identificar só uma das vozes e isolar essa voz, ou seja, se estivermos num ambiente muito ruidoso, teoricamente ele consegue só identificar aquela voz. E pronto, existe uma série de IP, propriedade intelectual ali por trás, na parte do hardware, mas depois a parte do AI provavelmente será um destes modelos que já existem. E ele enviou então uns e-mails ao Sam Altman a perguntar se ele não queria investir $10 milhões, provavelmente por ter percebido que o Sam Altman já queria construir hardware com AI. Eles ainda não têm o produto, mas
já dá para fazer uma encomenda, uma pré-encomenda deste produto, e há uma TED Talk que ficou mais ou menos viral, e vou deixar os links para isto tudo na descrição. Teoricamente já ia haver outros investidores e, entretanto, de março até maio, eles fizeram uma demo para o Sam Altman e para o Johnny Ive, e depois agora estão a processar a I.O., portanto o Sam Altman e a OpenAI, pela utilização do nome. Mesmo que não seja exatamente igual, acho que as leis do direito dos copyrights protegem o facto de estarem a atuar na mesma área e os nomes serem bastante parecidos. O Sam Altman e o Johnny Ive tiraram tudo o que estava online sobre a I.O., o que me indica que provavelmente eles têm algum receio de perder este caso, ou então se calhar não querem meter-se nesta confusão, e sabem que já tem um tamanho tal que ok, nós vamos act up, vamos ser aqui os bem comportados, vamos evitar ir à guerra pública com esta startup, mas vamos destruí-lo com tudo o que tivermos, e portanto vamos ver o que é que vai acontecer. Mas achei curioso eles terem sido eles a remover e não ir à guerra. Normalmente, pelo menos com a parte ou seja, com os temas que dizem respeito ao Elon Musk, o Sam Altman é bastante vocal. Neste caso, a única coisa que ele fez foi pôr um tweet a dizer Jason Brugolo andou atrás de nós à espera que nós investíssemos, e depois, quando não conseguiu, percebeu que tinha aqui uma potencial saída de mais legal do que propriamente com mérito, e portanto está a processar-nos, e ele diz que isto é silly, disappointing and wrong, e eu aqui estou a citar. Eu acho que isto vai ser interessante de ver, porque mesmo que eles ganhem, não sei se eles, entretanto, deve ter havido uma série de investimento naquele nome e naquela marca, na I.O. Eles são muito viciados no O, todos os modelos, 4O, O4, O3, O2, O1, portanto aquele I.O. acho que encaixava bem na OpenAI, mas não sei bem como é que isto agora vai acabar, nem sei se existe matéria suficiente para eles ganharem, mas pronto, acho que eles agora devem ir a tribunal. Há mesmo já um lawsuit, portanto há um ficheiro que vocês podem ler com a apresentação do caso. Eles dizem que eles se aproveitaram da demo para aprender como é que eles faziam as coisas, e que agora vão lançar produtos iguais, com o mesmo nome, e que portanto estão claramente a copiar em vez de estarem a inspirar, porque isto foi tudo feito depois de eles terem apresentado. Eles teoricamente estão a trabalhar nisto desde 2018, o que eu acho estranho, porque em 2018 ainda não havia a certeza de que a tecnologia ia chegar a este ponto. Provavelmente estavam a trabalhar no hardware, mas mais para áudio do que propriamente para AI. Depois fizeram o pivot, porque viram que era aí que podiam ir buscar algum dinheiro. Mas isto também mostra que, na verdade, existe mais gente a construir hardware para AI, mesmo que sejam estas empresas que ainda ninguém conhece, ou que pouca gente conhece, e que isto provavelmente vai ser uma trend das empresas que estão a construir hardware, se calhar começarem-se a focar no AI, porque, lá está, os modelos agora estão disponíveis, há modelos open source que estão a um nível relativamente bom, mesmo os modelos que não são open source não são super caros, apesar de exigirem ligação à internet, o que para wearables não é ideal, porque mata um bocadinho a battery life daquilo, sendo que esse é provavelmente um dos maiores desafios, é como é que estes modelos estão 24/7 a correr, ou não é 24/7, mas pelo menos 18 horas de um dia a correr os modelos, sempre a ouvir, à espera de que haja um comando, ou à espera de que haja qualquer coisa para eles processarem, e portanto estão sempre a processar o áudio, assumindo que áudio será a interface, sendo que os modelos usam linguagem natural é isto que eu estou a fazer aqui convosco, portanto estou a conversar, e portanto o áudio deve ser a interface que eles vão utilizar.
Mas vamos ver se depois entretanto houver updates, eu também vos aviso, mas aquela fotografia do Johnny Ive encostado no ombro do Sam Altman já não está online, ou pelo menos já não está no site deles, claro que depois devem encontrar isso em todo lado. Eles tiraram tudo sobre isso, vamos ver para onde é que eles vão, se mudam o nome ou se vão atrás disto porque queriam muito aquele nome e vão tentar acabar com a outra IYO, não sei como é que se lê, mas YO. No dia 22 de junho também aconteceu uma coisa engraçada, que foi o primeiro dia em que os Tesla Robotaxi andaram na rua como um serviço comercial. Não era um serviço público ainda, ou seja, não estava acessível a toda a gente. Era preciso ser convidado pela Tesla e provavelmente cliente Tesla, ou pelo menos um influencer Tesla ou algo do género, ou seja, aquilo estava restrito só a algumas pessoas. Aconteceu no Texas, em Austin, que é onde eles também têm uma das maiores fábricas, e aconteceu, mesmo dentro de Austin, aconteceu só numa zona específica, durante um horário específico, que era das 6 da manhã até à meia-noite, portanto, para evitar andar muito durante a noite e, portanto, evitar situações complexas. Também havia algumas estradas pelas quais os carros não andavam, estradas com cruzamentos complicados ou sítios que tivessem algum tipo de complexidade em termos de estrada, mas tudo o resto estava aberto. E aqui a parte que é menos sexy, digamos assim, eram 10 a 20 carros, supostamente, que andavam nas estradas. As viagens custavam todas $4,20, independentemente de onde fossem para onde fossem. Mas a parte menos sexy é que não era unsupervised e, portanto, não era full self-driving. Havia uma pessoa, um empregado da Tesla, no banco do passageiro da frente, o que faz com que o carro tenha ainda menos lugares, não é? Porque eu suponho que ninguém se senta ao volante. O passageiro da frente estava ocupado com um supervisor, como eles chamam, um safety supervisor, e portanto só tínhamos os 3 bancos atrás. Era um Model Y, ou seja, provavelmente se calhar era daqueles que tinha 7 lugares e portanto dava para levar 5 pessoas, mas pronto, estávamos a perder um lugar no táxi. E aquilo na verdade foi mais um stand, foi mais tipo uma maneira de... Foi um lançamento, não é? Foi um marketing do que propriamente lançamento do serviço, até porque, como eu disse, ele não está disponível para o público. Há de ficar, mas para já isto é tipo um beta testing em que eles ainda têm lá as pessoas e assim. E porquê que eles têm lá as pessoas? Porque não há ainda, ou a Tesla ainda não passou a parte legal que permite que não haja safety supervisors dentro do carro. Apesar de não haver muita legislação, porque a equipa que controlava o full self-driving foi desmontada pela DOGE, portanto, um daqueles compromissos, um daqueles conflitos de interesse, não é compromisso, daqueles conflitos de interesse que aconteceram enquanto o Elon Musk estava à frente do DOGE. Há sim legislação a nível estatal, portanto do estado do Texas, mas a nível federal ainda não há. E portanto eles estão a operar num vácuo. A única coisa que é necessário é terem estas pessoas lá dentro do carro. A única coisa que essas pessoas conseguem fazer é desbloquear o carro em algumas situações, não a guiar, ou seja, eles conseguem parar o carro e desativá-lo, e depois têm pessoas que estão a conduzir o carro, algumas delas, ou seja, o objetivo é que aquilo seja full self-driving, mas se por algum motivo o carro ficar preso numa situação, ou não conseguir decidir ou assim, eles têm uma série de pessoas que estão a controlar o carro de forma remota, portanto quase como se fossem uns carrinhos telecomandados, e que entram em ação quando existem esses problemas. Outras coisas engraçadas, que eu acho que isto até foi um toque interessante, foi que quando as pessoas que puderam usufruir deste serviço eram clientes Tesla e, portanto, já tinham as suas contas Tesla e era através disso que pediam, numa aplicação que as pessoas descreveram como sendo praticamente igual à Uber, mas acho que também não há muitas maneiras de fazer uma aplicação de ride-hailing. A parte interessante é que as pessoas, sendo clientes Tesla, quando entravam no carro, o carro já tinha, ou tem um ecrã na parte de trás, nos bancos de trás, em que já faz uma espécie de login com a conta da pessoa e já tem lá as aplicações que a pessoa mais usa, as playlists de música que a pessoa
tem no seu carro, provavelmente sítios favoritos ou qualquer coisa do género, e portanto é uma experiência muito mais customizada que a Tesla consegue fazer por ter carros e este serviço, e que se calhar a Uber ainda não consegue fazer, porque os carros não pertencem à Uber, pertencem sim aos drivers, e portanto não conseguem ter aqui o ecossistema todo. Isto também vem numa altura em que a Waymo está a escalar. A Waymo é provavelmente a principal competidora da Tesla neste sentido, ou seja, ride-hailing ou ride-sharing sem pessoas a conduzir, e eles estão a tentar também escalar a sua operação. O que é que nós temos aqui de números? Portanto, a Tesla lançou 10 a 20 carros só em Austin. O objetivo do Elon Musk é que eles cheguem aos 1500 carros nos próximos meses, portanto vai escalar isto bastante. Isto ainda não é o Cybercab que foi anunciado no evento do ano passado, também aquele evento que tinha os robôs que estavam a ser telecomandados ou que eram pessoas vestidas de robô, mas o Cybercab, o que é? Qual é que é a diferença para este? Este aqui são Model Y que andam pela rua. O e tem, dizem robotáxi de lado. O Cybercab é um carro novo, portanto é um modelo novo que só servirá, aquilo não tem volante, não tem nada, só servirá para ser táxi, e que eu individual, posso comprar o Cybercab e pôr a render, digamos assim, no serviço da Uber, no serviço do robotaxi da Tesla. Ou seja, no fundo é como se eu fizesse Uber, mas eu não preciso de estar dentro do carro, não preciso ter um condutor, e eu estou a comprar o carro, depois há a pessoa que também vai fazer, ou à marca, ou à empresa, que vai também disponibilizar depois o serviço de táxi. Isto provavelmente para eles conseguirem justificar o investimento de pôr, não sei, milhares de carros em todas as cidades. Ou seja, isto ficaria caríssimo, seria um investimento enorme upfront da Tesla. O que é que isto significa? Se eu quisesse ter um serviço de táxi numa cidade e todos os carros são meus, eu tenho de os construir, pelo menos, não é? Neste caso não é comprar, mas tenho de os construir a todos e não vou tirar dinheiro nenhum, ou seja, seria só custo para a empresa, até eles começarem a andar na rua e começarem a render, e aí sim, se calhar, consegui pagar o investimento que fiz em carros. Desta maneira, isto é como se nós, clientes, estivéssemos a investir na Tesla para eles terem o seu serviço de carros, e eles depois provavelmente ficam com uma percentagem da viagem, imaginem 10%, e o dono do carro fica com o resto e consegue ter, no fundo, quase como se fosse mais um ativo. Portanto é como se eu investisse nesta indústria, compro os carros. Isto provavelmente vai fazer com que as viagens deixem muito preço, porque não há um ordenado a pagar ao condutor que está a levar o carro, e não só por isso, mas também porque, assumindo que ele consegue ter algum sucesso e alguma escala, porque também é mais fácil a comprar um carro e pô-lo a andar na rua do que propriamente comprar um carro, arranjar um trabalhador, portanto um condutor ou qualquer coisa do género, para depois trabalhar. E, portanto vai haver mais carros, e havendo mais carros o preço também vai descer. O mais interessante é que, como eu tinha dito, a Waymo já atua em várias cidades, como Nova York, San Francisco, Austin também, e agora estão a tentar expandir para outras cidades. Eles já têm o seu método testado, eles não precisam de pessoas no carro, portanto têm os 4 lugares, já têm maneiras de validar que a pessoa que está a entrar no carro foi a pessoa que pediu o serviço, enquanto que isso nos Teslas acontecia com a pessoa que ia à frente, portanto com o supervisor, era uma das outras tarefas que ele tinha. A questão é que a Waymo o que faz é, não constrói os carros, adapta os carros, portanto monta uma série de sensores e de software no carro que depois consegue conduzir e consegue atuar sobre o carro. A Tesla vai construir o carro de raiz. Mas, voltando àquilo que está a dizer, o mais interessante é ver como estas empresas que nascem como empresas de tecnologia automóvel, digamos assim, ou seja, lá está, a Waymo não faz os carros, mas faz toda a tecnologia que entra no carro. A Tesla faz carros
ou seja, em primeira instância fazia carros e agora começa a ter este serviço, estão a entrar num mercado que já foi uma vez disrompido pela Uber e pela Lyft e etc, que é táxi, no fundo, e estas empresas estão a ficar um bocadinho para trás. A Waymo e a Lyft têm uma parceria, mas a Uber parece não estar a dar muitos passos neste sentido, ou seja, se a Waymo e a Tesla conseguirem colocar os seus carros com full self-driving de qualidade e efetivamente as viagens ficarem mais baratas porque não há uma pessoa extra a pagar e isto se tornar altamente e infinitamente escalável até ao ponto em que se calhar ninguém terá de ter um carro, não é? Porque se as viagens forem baratíssimas, vamos pensar, se a viagem, no limite, a Uber ou a Bolt ou etc, eles cobram entre 20% a 30% de taxa. Se a Tesla ficar só com essa taxa e os carros forem da Tesla, não é? Portanto, assumindo que eles ficam só com esse lucro, que é o lucro da Uber, e não temos de ter os outros 70% para o condutor, as viagens no limite podem ser 30% do valor de agora. Ou seja, se eu tiver as viagens 70% mais baratas sempre, ou vai haver mais gente a se calhar não ter de comprar carros para fazer a sua vida confortável e os carros passam a ser só em caso de viagens longas, ou se calhar uma família em vez de ter 2 carros passa a ter só um e faz o seu commute diário num destes serviços, porque depois provavelmente estes serviços também vão lançar subscrições e etc. Lá está, como não há um ordenado a pagar, eles podem transformar isto quase numa empresa de software ou operar isto como se fosse uma empresa de software e chamar as pessoas para um serviço que depois é pago sem intermediadores e paga-se diretamente a quem o está a prestar. E portanto, estas empresas, a Tesla e a Waymo, estão a entrar num mercado que já foi uma vez disrompido e cujos bastiões, digamos assim, não parecem estar, ou pelo menos o maior de todos, que é a Uber, não parece estar a dar os passos certos para não perder todo o negócio, porque eles estão a concorrer diretamente com uma pessoa, com esta empresa, que é como é que eu levo uma pessoa do ponto A ao ponto B da maneira mais eficiente e mais barata. É isto que a Uber tentou fazer quando tentou ir contra a indústria do táxi, em que pronto, havia uma série de restrições inerentes à indústria e que eles quebraram com o carro a vir buscar onde a pessoa está, só se pagar a viagem de ida e não de regresso, porque o taxista não está associado a uma praça, anda por aí e é chamado só quando precisa. Pronto, uma série de coisas que eles conseguiram quebrar. Mas vai ser interessante ver a Tesla e o Elon Musk de repente começam a ter uma pegada de negócio em imensas indústrias. Portanto, já tem setor automóvel, informação com o Twitter, ou redes sociais, como queiram, publicidade também, não é? Com o Twitter, espaço, AI, com a XAI, que entretanto se fundiu com o Twitter, a própria Tesla agora já tem, para além dos carros, vai ter este serviço de mobilidade, vai ter também os robozinhos, eventualmente quando eles lançarem, ele disse que ia apresentar novidades sobre isso, mas vai ter também os robozinhos e depois bebem tudo umas das outras, porque a XAI está a trabalhar no Grok, mas que provavelmente tem modelos que vão alimentar o Full Self-Driving, que também são compatíveis com os modelos da robótica, e depois tem as outras empresas mais satélite, tipo a Neuralink e a Boring Company, etc., que fazem coisas, parece-me a mim, que ainda não estão 100% correlacionadas umas com as outras, mas que se calhar daqui a 5 anos já vamos perceber qual é que é o grande plano que ele tem na cabeça, apesar de algumas das coisas parecerem aleatórias e que depois correram bem. Por exemplo, o Twitter foi comprado, todo aquele processo da compra do Twitter aconteceu mais ou menos em simultâneo com o início do ChatGPT, e se calhar ele não estava a pensar associar o Twitter e os dados do Twitter e etc. como uma boa fonte de rendimento para o ChatGPT. Há quem diga que ele comprou o Twitter para tentar swing the election, e portanto se eu controlo a opinião e se eu controlo, ou melhor, se eu controlo o sítio onde as pessoas expressam as suas opiniões e consigo que algumas opiniões sejam mais notáveis do que outras, via algoritmos, e claro, isto é um bocadinho teoria da conspiração, eu controlo a opinião pública, pelo menos a opinião pública que não é moldada pelos mídias tradicionais, e no Twitter, eu acho que o Twitter tem 3 tribos, não é? Que depois, conforme o país, vão sendo mais fortes ou mais fracas. Tem os políticos,
e quando eu digo políticos não é a malta que é política de carreira, digo as pessoas que falam de política e que leem política e que gostam de ler política. Tem o Twitter Tech, que é, por exemplo, o Sam Altman faz uma série de anúncios no Twitter, o que é irónico, dado o seu bife com o Elon Musk, mas pronto, esta malta toda, YC, startups, está tudo lá. E desporto, portanto, tudo que é também rumores de futebol, ou basquete, futebol americano, comentadores, também vive muito no Twitter. Estas três tribos eu sinto que são as que controlam ali muito o Twitter. E lá está, a primeira parte da política, todos os políticos são lá, muita da comunicação é feita via lá, e portanto a compra do Twitter pode ter estado relacionada com isso, mas também nunca não se sabe, não é? Não sabemos o que é que vai na cabeça do Elon Musk. Num dia ele está contra o Trump, no outro dia já são amigos outra vez. Portanto não se sabe, não é possível prever. O que é interessante é perceber exatamente esta questão desta nova indústria. Eles estão a testar, querem chegar aos 1500 carros e portanto tentar apanhar a Waymo, que vai tentar chegar aos 2000 carros. Abrir outras cidades é um bocadinho mais difícil. Austin acho que tem um enquadramento legal relativamente relaxado no que toca a este tipo de aplicações. Por exemplo, em São Francisco é mais difícil, coisa que a Waymo já tem, isso dá-lhes algum head start, mas a Tesla tem algumas vantagens pelo facto de construir os carros e o serviço tudo ao mesmo tempo, que lhes podem dar depois uma vantagem, e portanto mesmo que não tenham sido os primeiros, podem ainda ganhar esta luta. O que acho que é importante é haver outras empresas a entrar nesta corrida, porque senão, se forem só duas ou só uma, sendo que estas empresas provavelmente ainda vão demorar muito tempo a chegar a países fora dos Estados Unidos, ficamos um bocadinho na mão destes monopólios, e portanto é sempre ótimo haver competição neste sentido, apesar desta competição ser muito mais difícil de fazer do que a competição da Uber, porque em termos de tecnologia isto aqui já é quase deep tech, não é? Exige mais investimento, mais investigação, enquanto que na Uber a tecnologia que está por trás é relativamente simples. Na altura, quando foi lançada, foi um grande avanço, mas agora se calhar um Lovable ou um Replit consegue construir um Uber Replacement em, não sei, 10 prompts, qualquer coisa do género. Mas pronto, vocês percebem a ideia. Pois claro, há um desafio de trazer pessoas para a aplicação e tal, mas pronto, a parte tecnológica é mais difícil de competir agora do que quando era só a Uber e a Bolt a trazer taxistas até onde nós estávamos, porque tivemos GPS nos smartphones. E pronto, acho que é isto. Temos mais uma pequenina e depois acabamos o episódio. O último tema está relacionado com um processo legal que a Anthropic estava a passar e que entretanto chegou ao fim, pelo menos uma parte dele, sobre o uso indevido de livros roubados, portanto pirateados da internet, e que eles utilizaram para treinar os seus modelos. Isto tem 3 partes, digamos assim. Só uma delas é que está resolvida. A primeira parte é que a Anthropic percebeu que as pessoas estavam a perceber, ou que os artistas estavam a perceber que os seus livros estavam a ser usados para treinar, e então o que fez foi comprar uma série de cópias físicas dos livros, cortar as páginas, digitalizá-las e depois utilizar essa cópia digital para treinar os seus modelos. Para além disto, eles têm na sua library interna uma série de livros piratas, e estes não têm as cópias físicas destes livros, que também alguns deles foram usados para treinar, outros nem por isso. E depois a terceira parte é o facto de o output, portanto até agora estamos a falar de treino, é o output do modelo falar sobre temas, ou até poder fazer no limite o output direto do conteúdo destes livros, sem autorização dos autores. A primeira, portanto o primeiro tema, foi o que foi agora aqui resolvido neste processo. Os outros ainda estão à espera de julgamento, e neste processo a Anthropic ganhou
está a faltar a palavra, não é júri, é o juiz encarregado, que é um juiz federal, portanto atua ao nível do país, digamos assim, encarregado por este processo, disse que a lei de copyright o que pretende proteger é o roubo de ownership e não a transformação e a competição do conteúdo, digamos assim. E a comparação que ele fez foi, isto era a mesma coisa que nós dessemos os vossos livros a uma série de miúdos e que depois eles crescessem e começassem a criar livros parecidos aos vossos, mas que fossem bons, e que isso é competição para vocês. E se isso acontecesse, eles provavelmente não teriam problema com isso, sendo uma empresa da AI já tem problema com isso. Eu acho que isto é uma comparação um bocadinho difícil de fazer, ou pelo menos difícil de aceitar, principalmente porque é muito difícil de separar a parte de treino da parte do output. Mas voltando então aqui ao processo, ou seja, a Anthropic ganha porque o juiz diz que isto é uma transformação suficientemente extensa, digamos assim, ou pelo menos é uma transformação e não é só literalmente pegar nestes livros e roubar a ownership deles, ou seja, eles copiaram os livros, fotocopiaram os livros, aliás, digitalizaram-nos, extraíram o conteúdo e depois usaram isso para treinar o modelo, e só a partir daí é que começa a parte que seria problemática, e portanto todo este processo de transformação é legítimo e eles estão ok a utilizar este método. O método, aliás, o facto de eles terem os livros, outros livros, ilegalmente sacados, acho que é a palavra, da internet, esse aí vai aguardar julgamento, e esse provavelmente eles não vão conseguir ganhar, porque acho que é óbvio, não é? Ou seja, eles obter conteúdo ilegal e depois tirar algum tipo de usufruto comercial desse conteúdo não é permitido parece-me a mim, quase lado nenhum no mundo. A última parte, acho que é a parte mais difícil digamos, de legislar ou decidir sobre. Legislar, não há legislação. Assim, a justiça nos Estados Unidos funciona de uma maneira que é, este caso agora vai ser um precedente para outros casos futuros. Ou seja, eu, se for uma empresa de AI e que está na mesma posição da Anthropic, a Anthropic tendo ganho este caso, eu posso utilizar este caso como a minha defesa e dizer, mas a Anthropic conseguiu fazer isto e portanto eu também consigo, eu também devo conseguir. E estes grandes casos, vou dar um exemplo, Roe v. Wade, por isso é que eles depois têm nomes, estes grandes casos depois definem os casos daqui para a frente, porque as pessoas podem utilizá-los como material legal que tem validade, e acho que isso aqui não acontece em Portugal. Posso estar a dizer asneiras, mas acho que isso não acontece, ou pelo menos não tem o peso que tem nos Estados Unidos, em que um precedente é suficiente para justificar depois julgamentos futuros. Portanto, por isso é que isto é também bastante relevante, e é por isso que também estes casos demoram algum tempo, porque quase que passa a ser lei, ou seja, não está na Constituição, não é? Não passa a sair uma lei, mas como eu depois posso utilizar os casos passados para justificar o meu caso, é como se fosse lei, ou seja, eu posso fazer isto porque já fizeram e eles ganharam, e portanto passa a valer. A parte do output é que eu acho que é um bocadinho mais difícil de perceber, ou pelo menos de ter uma opinião concreta, porque lá está, no limite o modelo pode escrever o livro todo de novo e eu tenho acesso ao livro sem o ter pago. A Anthropic está a ter proveito comercial disso, porque está a vender subscrições e portanto está a ganhar dinheiro com informação que retirou, mas ao mesmo tempo existiu todo um processo de transformação dessa informação até chegar a uma coisa que é muito mais complexa do que o próprio livro em si. E em termos comerciais, ok, a Anthropic comprou as cópias físicas, mas só comprou uma, e agora no limite consegue disponibilizar aquela informação a milhões de pessoas, e portanto com uma cópia chega a milhões de pessoas, que é, se pensarmos na teoria da pirataria, é uma pessoa que comprou o original ou que tem acesso ao original e depois distribui ilegalmente por toda a gente. Portanto, se pensarmos que conseguimos fazer este paralelismo, apesar de a distribuição aqui ser uma distribuição complexa em que existe treinar modelos de AI, ou melhor, criá-los, treiná-los e depois disponibilizá-los em interfaces, e as pessoas cobram por isso. E as pessoas pagam por isso. Ou seja, não é direto, mas existe um paralelismo que é possível fazer. E, portanto, tal como eu percebo o lado dos autores que veem as suas obras ou a sua informação, o seu conteúdo espalhado sem
obterem pelo menos um retorno mais direito, sem serem a venda de uma cópia a quem foi à FNAC comprar os livros. Mas por outro lado, do lado da Anthropic, eu percebo que também deveria, ou pelo menos poderia existir uma certa nuance no sentido de, ok, mas nós estamos a criar ferramentas para o futuro da humanidade, estamos a desenvolver esta tecnologia que será tão importante para nós e que para nós e para o resto do mundo e na verdade não estamos a distribuir o vosso conteúdo diretamente, sim, estamos a aprender com ele, mas é a mesma coisa que se eu tiver um amigo que sabe o vosso livro de cor e eu lhe pedir, olha, dá-me um resumo do livro, e ele me disser o livro, isto não é ilegal de alguma forma, mesmo que ele cobre para fazer isso. Portanto, os dois lados têm a sua validade. Eu acho que eventualmente vamos chegar a um novo modelo de negócio, que é uma coisa que ainda não existe, que é este modelo de negócio do AI, não é? Nós agora o modelo que temos é um bocadinho a publicidade paga a informação, e foi assim que a internet funcionou até agora, só que agora a publicidade não consegue, pelo menos tão diretamente, chegar às pessoas, e portanto alguém tem de pagar a informação, e provavelmente serão estas próprias empresas de AI, quando perceberem que estão a falar sobre fontes que são pagas ou que são de acesso fechado, principalmente quando isso é válido, ou é valioso em 2 pontos. No ponto do treino, porque estou a treinar com dados de maior qualidade, porque são livros, e depois no ponto do output, porque estou a fazer output de conteúdo que vale dinheiro e que as pessoas pagam para ter acesso e que eu agora estou a distribuí-lo de forma mais ou menos gratuita. Mas pronto, é isto. Não sei qual é que será o modelo, será um revenue share, será uma atribuição, pois também é muito difícil de forçar estas empresas a fazer o que quer que seja, sem ser um publisher grande, por exemplo um New York Times, não é? Ou seja, eu que sou um independente, escrevi o meu livro e estou a ver o Claude a recitá-lo de fio a pavio, o que é que eu posso fazer? Ok, posso-me juntar a mais alguns autores e processar a Anthropic, mas é sempre complicado, pois acabam por ser engolidos. Mas pronto, vamos ver como é que isto, ainda não saiu assim nenhuma decisão perentória sobre este tema, que depois venha definir os outros daqui para a frente, mas acho que é uma coisa que vale a pena estar atento, porque eu acho que isto vai definir não só quem é que tem razão, e vai definir também quais é que são os modelos de negócio que daqui para a frente vão poder existir e que as empresas da AI vão poder optar e portanto, se calhar reduzir os lucros ou disponibilizar só os modelos e vender o acesso aos modelos e não terem subscrição, não sei. Isso depois alguém vai decidir, alguém vai descobrir a melhor maneira para não ganharem só os grandes publishers e as empresas da AI e depois a malta mais pequena ser engolida. Mas acho que esse de todos até é o outcome que será mais provável. E pronto, é isto esta semana. Se têm ouvido, tenham gostado, partilhem com alguém, é o mais importante, é a maneira de chegar a mais pessoas. Não se esqueçam de subscrever, deixar as estrelinhas e vemo-nos para a semana.